Fala pessoal, nós estamos com essa função aqui e na letra A ele pede para determinar as quantidades a seguir se existirem. Aqui ele vai dar alguns itens e nós vamos considerá-los. No item 1 nós temos limite de g de x quando x tende a 1 pela esquerda. Quando o limite é lateral, ou seja, vem pela esquerda ou pela direita, você não precisa se preocupar com essa questão de existir limite ou não, tá bom? Quando o limite é lateral. Então, vai ter que ter um limite aqui. Então, qual é a ideia? O teu x está tendendo para 1 pela esquerda, já que o valorzinho é negativo. Ou seja, ele está te dando um valor ali muito perto do 1, um pouquinho menor do que 1. Se fosse 1 pela direita, ou seja, um mais aqui, seria um valor um pouco maior que 1. Tá? Então, o x é alguma coisa um pouco menor do que 1. Se o x é um pouco menor do que 1, eu tenho que usar essa primeira linha aqui. Por quê? Porque ela é a que vai regular quando o x é menor do que 1. Então, se ele é um pouco menor que 1, eu vou usar isso aqui. O que ele manda eu usar? Ele manda eu usar x. Essa é a função que eu vou usar, x. Então, veja, se o valor que eu vou aplicar aqui dentro do g é um valor quase igual a 1, o meu limite, a resposta da função, na verdade, seria algo muito perto de 1. Então, o limite é o próprio 1, tá bom? Ou seja, o valor que eu aplico aqui dentro é o mesmo valor que eu jogo lá fora. É isso que esse x está dizendo. O valor que você joga dentro do g é o valor que você vai encontrar lá na resposta final. Vamos para a próxima? Item 2, ele quer o limite de g de x quando x tende a 1. Perceba que ele não está pedindo o limite lateral. Ele está pedindo o limite quando x tende a 1. Então, quando ele não diz que é pela esquerda ou pela direita, a gente precisa testar para saber se o da esquerda e o da direita vão para o mesmo lugar. Nós já vimos no item 1 que pela esquerda o valor vai dar 1. E agora, pela direita? Pela direita eu preciso de um valor um pouquinho maior do que 1. Onde é que eu vou encontrar um valor um pouquinho maior do que 1 para trabalhar? Aqui, né? Ó, o x é um pouco maior do que 1 e do outro lado ele é o quê? Menor ou igual a 2. Então, vamos fazer esse cálculo. Ó. 2 menos x quadrado. O x é uma coisa muito perto de 1, então eu vou substituir 2 menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 menos 1, 1. Então, perceba que tanto pela esquerda quanto pela direita, o teu limite está indo para o 1. Então, veja, deu 1 também aqui a resposta, certo? Vamos para o item 3. No item 3, ele quer o g de 1. Veja que ele não quer o limite. Ele quer que você aplique o valor. Ou seja, qual é o valor que eu vou usar quando o x for exatamente igual a 1? Porque no anterior era alguma coisa muito perto de 1. Agora é exatamente 1. Quando o x for igual a 1, ele manda eu usar o quê? 3. É para me usar o valor de 3. Então, a resposta aqui é 3. Item 4. Limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda. Ou seja, ele quer um valor um pouquinho menor do que 2. Se o valor é um pouquinho menor do que 2, aonde que eu vou usar? Esse de cima. Vou usar o mesmo princípio. Aqui nós temos x menor ou igual a 2. Então, ele é um pouco menor do que 2. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e jogar nessa função aqui. 2 ao quadrado, igual eu fiz nesse azul, só que eu acabei não escrevendo ele. 2 ao quadrado é 4. Então, você tem 2 menos 4, vai dar menos 2. Se quiser anotar, você anota aqui. Ó. 2 menos x quadrado igual 2 menos 2 ao quadrado, que é igual a 2 menos 4, que é igual a menos 2. Então, resolvemos a letra A, encontramos todos os limites. Agora, no item 5 aqui em cima, ó, ele quer o limite quando o x tende a 2 pela direita. Agora, o x é maior do que 2. Para x maior do que 2, o que vai orientar, então, é a quarta linha aqui, que é o quê? X menos 3. O x é maior do que 2, mas ele é tão perto do 2 que eu posso considerá-lo como se fosse o 2. Então, você vai pegar aqui, ó, 2 menos 3
dá menos 1. Tá bom? Então, em cada um desses, você pode pegar a função e botar aqui antes. Ó, botar x igual a 1. Nesse aqui de baixo, você teria 2 menos x quadrado, que é esse cálculo que eu já mostrei aqui, tá? Então, no lugar só desse 1, você colocaria esse cálculo todo. Aqui é só o 3 mesmo, que é só aplicar. No item 4, eu até descrevi como que ia ser. No de baixo, colocaria, né? X menos 3 igual 2 menos 3, que é igual a menos 1. Vou botar a resposta direto. Vamos para item 6, né? O item 6 é interessante, ó. Ele quer o limite de g de x quando x tende a 2. Aí a gente já fez o da esquerda dele, do 2, ele vai para o menos 2. Quando é pela direita, ele vai para o menos 1. Veja, os limites laterais são diferentes. Um tende para o menos 2 e outro tende para o menos 1. Então, o limite geral dele, quando x tende a 2, não existe. Esse limite não existe. Ok, pessoal? Resolvida, então, a letra A, finalmente. Agora a gente vai para a próxima. Se quiser parar o vídeo, para anotar. Ele quer que a gente esboce o gráfico. O gráfico já está aqui, eu vou só explicar o que a gente vai fazer. O primeiro valor, ele vai até muito perto do 1. Ele não chega a ser o 1. Então, o x, se ele fosse 1 mesmo, seria 1, né? 1, jogo 1 aqui dentro, fica 1. Então, seria 1 e 1 aqui, ó, tá bom? Mas o que acontece? Ele não chega a encostar no 1. Então, a bolinha tem que ser aberta. Aí você, para traçar uma reta, porque isso aqui é uma reta, né? Uma expressão do primeiro grau sempre vai dar uma reta. Você teria que escolher um ponto aleatório. Por exemplo, se x fosse 0. X sendo 0 é menor do que 1. Então, 0, o x sendo 0, você aplica no 0 aqui, vai dar 0 e 0. Você teria uma bolinha pintada aqui, uma bolinha aberta aqui. Então, você pode puxar uma régua passando aqui, ó, que ela vai te dar o resto do desenho. Quando o x for exatamente 1, ele vai ser igual a 3, é o que diz a segunda linha. Então, está aqui. O de baixo é uma equação, melhor dizendo, uma expressão do segundo grau. Veja que o x² está negativo. Então, ele vai ter uma curvatura para baixo, certo? Em tese, você teria isso aqui. Ó. Deixa eu desenhar. Espera aí. Você teria esse desenho aqui, ó, todo ele. Mas você já está pegando ele de um ponto específico, que é aqui, onde está a bolinha branca aqui, ó, tá vendo? Então, você tem que descobrir o outro extremo dele e desenhar essa curvaturazinha aqui. Qual é o outro extremo dele? Para usar essa expressãozinha do segundo grau, é até quando x for igual a 2. Não é isso? Então, vamos lá. Ó. Você tem 2 menos x². Quando o x vale 2, fica 2 menos 2 ao quadrado, que é 4. 2 menos 4 é igual a menos 2, tá bom? Acho que nós fizemos esse cálculo, fizemos? Aqui, ó. Né? Quando ele vai para o 2, né? Ó. Usando aquele valorzinho lá, dá menos 2. Então, você vem aqui, ó. Você vai pegar o teu x sendo igual a 2, ó. Aqui, ó. Aqui é quando o x é igual a 2. E joga até lá embaixo, que é quando o y vale menos 2. Você tem as duas bolinhas, então aí você traça a curvatura. Por fim, você tem o x igual a menos 3. O que acontece? Você não pode usar o x igual a 2, mas você vai aplicar aqui só para saber onde a bolinha branca vai aparecer, entendeu? Então, 2 menos 3 é menos 1. Ou seja, quando o x vale 2, você colocaria ele aonde aqui, ó? No menos 1. Mas como você quer uma coisa um pouquinho depois do 2, aí a bolinha tem que ser aberta. Professor, como é que eu vou achar o próximo ponto? Basta pegar aqui o x igual a 3, ó, que é esse aqui. Aqui é onde o x vale 3. 3 menos 3 dá 0. Está vendo que ele está encostando na reta horizontal? É porque deu 0. Então, puxa da bolinha branca, passa aqui pelo 0 e 3, pelo 3 e 0 e segue reto, tá bom? Espero ter ajudado aí nesse gráfico. Requer um pouquinho de experiência mesmo, tá bom? Valeu, pessoal, pela atenção. Até o próximo vídeo.